Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de banco de dados. Na aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre, um pouquinho mais sobre os modelos agora, né? Na aula passada, nas aulas passadas, nós vimos sobre como, quais as definições de banco de dados, né? Como que esses dados se interrelacionam, ou seja, como eles estão relacionados. E eles devem ser importantes, eles devem representar um domínio específico, ou seja, um assunto específico, né? E os dados devem ser importantes para aquele assunto em especial, né? Então, a gente comentou na aula passada que a gente precisa, nas aulas passadas, né, que a gente precisa compreender modelos, né, ferramentas disponíveis, como modelar, né? E várias outras coisas, mas entre elas estão os modelos. Hoje nós vamos estudar sobre esses modelos, tá? Nós vimos também que os bancos de dados foram evoluindo ao longo do tempo, né? Eles começaram de sistemas de banco de dados, ou seja, o conceito de banco de dados surgiu a partir da necessidade de organizar melhor os dados, né? Antes os dados ficavam armazenados em arquivos nas organizações. Depois, agora, eles precisam de um sistema de banco de dados. Passaram a exigir um conceito de banco de dados. A partir do conceito de banco de dados, surgiu o sistema de banco de dados, que possuía a capacidade, né, a característica de armazenar dados, relacionar os dados e recuperar os dados, né? Um, a partir do sistema de banco de dados surgiu o sistema de gerenciador de banco de dados, que aí sim, né, possuía mais características mais importantes ainda, né, que permitiu acesso concorrente a banco de dados, bases de dados, ou seja, várias pessoas podem acessar ao mesmo tempo, permitiu o gerenciamento de transações, ou seja, ele deve desfazer todas as operações. Se tem várias operações que devem ser feitas em seguida, né, isso é chamado de transação, como no caso como no caso de um caixa eletrônico que a gente falou na aula anterior. Se tiver dúvida, volta lá na aula anterior, tá? Então, se parou no meio, alguma coisa aconteceu, explodiu o caixa eletrônico no meio, beleza. Então a transação deve ser desfeita, o banco de dados não deve sacar, por exemplo, da sua conta corrente lá. Então, criar regras também de segurança, ou seja, permite que uma pessoa tenha acesso somente a algumas partes do banco de dados, criar regras de integridade, né? Então tudo isso são características do SGBD que deve ser uh, providas, né? Que o SGBD é responsável por, uh, por essas partes, né? O SGBD então ele ajuda a gente a controlar todas essas partes. Quem utiliza os bancos de dados, nós vimos que são o administrador, o analista de sistemas e os usuários finais, né? O administrador ele deve ficar com a parte de gerenciamento da SGBD, das bases de dados, né? Às vezes também gerenciar a criação dos bancos de dados, como que esses bancos de dados vão ser criados de uma forma efetiva para que facilite futuras consultas no nosso banco de dados, né? E o analista, por sua vez, ele vai criar aplicações que vão utilizar esse banco de dados e às vezes também criar as bases de dados, né? Ajudar a criação da base de dados efetivamente ali para que ele possa utilizar essas bases de dados. E os usuários finais só vão utilizar as aplicações que os analistas criaram, né? Então só vão utilizar só o cadastro lá, vamos supor assim, né? Eu tenho lá um local onde eu vou cadastrar todas as mercadorias de uma loja. Então, o usuário final vai estar lá digitando, colocando os códigos, né? Passando, às vezes, informando lá o código do produto, o nome do produto, a característica do produto, né? Para ficar tudo guardadinho lá, a quantidade que chegou, né? Então, isso tudo são funções dos usuários finais. Vocês não precisam saber qual tipo de SGBD que a gente está usando, ok? Então, beleza. Então, esse foi o que a gente viu na aula passada. Nessa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre esses modelos. Né? Vamos começar a pensar, então, como que surge isso, né? Como que eu vou criar um banco de dados, um modelo de dados para que eu possa organizar isso. E por que criar essas bases de dados, né? Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje. E nós vamos estar, então, trabalhando com isso, né? Falando um pouquinho sobre essa questão aí, né? Principalmente sobre como gerenciar. Como que surgiu isso, essa ideia de banco de dados e como que nós vamos fazer para criar uma base de dados? Como que essas bases de dados surgem? De onde vem, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre isso. Vamos lá então. Então o nosso banco de dados ele surge de um projeto, né? De um projeto de banco de dados.
o projeto de banco de dados, eles trabalham, ele surgiu com a necessidade de adotar a informática nas organizações. Então, geralmente, como que acontece, como que as bases de dados começam a ser adotadas nas organizações? Às vezes, a informática ela é implementada de forma gradativa nas organizações, né? É, às vezes, ela é implementada de forma gradativa, ou seja, vai de um por um, né? De setores por setores. Isso acontece muitas vezes, né? Por exemplo, a empresa quer implementar um sistema para as vendas dele, né? Ele vai lá e implementa. Depois ele pensa na produção, né? Às vezes é uma loja que produz suas próprias roupas, por exemplo, né? Então ele vai ter um sistema para gerenciar isso. Então ele implementar a informática naquele local. Então ele implementa, coloca lá um sistema, né? De compras. Eu preciso gerenciar minhas compras, né? Eu preciso relacionar as compras com as vendas. Então começa a ficar meio complicado, né? Quando a informática vai sendo adotada de forma mais de forma gradativa, isso pode causar problemas. Por quê? Onde é que ficariam, por exemplo, os dados de produto nesse caso, né? Onde é que ficariam os dados do produto? Os dados do produto, eles ficariam, né? Eles ficariam então, os dados do produto eles ficariam em vendas, ficariam em produção, ficariam em compras, né? Onde ficariam? Então isso, quando os sistemas são isolados, quando os sistemas não são compartilhados, então eu posso ter um local para armazenar. Geralmente era feito assim, né? Então tem um arquivo lá, uma lista dos meus produtos lá na produção, né? Que eu produzi, uma lista de produtos lá em vendas, né? Deveria ser o mesmo arquivo. Entretanto, se eu vendi aqui, vai ter que reduzir, né? Vai ter que reduzir lá desse arquivo aqui também. Compras, comprei, né? Além de produção, eu comprei também produtos para revender. Então, esses produtos vão estar também do mesmo arquivo ou estar em arquivos separados, né? Isso ocasiona, né? Ocasiona muitos problemas aí. Que problemas são esses que podem acontecer? São a redundância de dados, primeiro deles, né? Redundância de dados. O que é que nós falamos, né? Tem vários arquivos iguais, né? Um monte de arquivos iguais ali pelas organizações. Isso é chamado de redundância de dados. Essa redundância ela pode ser controlada quando é gerenciada por um software, né? Gerenciada por algum sistema, e é não controlada quando é o usuário mesmo que gerencia. Essa não controlada ela é mais perigosa do que a controlada, né? É óbvio. Quando eu tenho uma redundância não controlada, às vezes, pode ter arquivos, esses arquivos que deveriam ser iguais, eles vão estar diferentes. Isso vai ter muitos problemas, vai ocasionar muitos problemas. Às vezes o cara quer vender, olha lá no sistema dele de vendas, eu tenho esse produto, né? Mas será que eu tenho mesmo, né? Outra coisa, outro problema, por exemplo, eu quero comprar um produto para revender. Ele olha lá, não vou comprar não porque eu ainda tenho esse produto, né? Tá lá na minha lista de produtos, eu ainda tenho lá constando que eu tenho 20 produtos desses. Mas aí, o que aconteceu? O cara lá do departamento de vendas, ele vendeu esses 10 produtos, só que não deu baixa lá no arquivo que está lá nas compras. Então, isso vai, né, óbvio, fazer faltar aquele produto naquela organização. Então essa é a redundância chamada de redundância não controlada, né? Que é o usuário que gerencia ela. Já a redundância controlada, aí o software vai gerenciar isso. Já melhorou, né? Já melhoraria o sistema. Ou seja, porque aí não é manualmente que vai ser feito mais, né? Existe um software que vai atualizar todos os arquivos, por exemplo, né? Isso aconteceu, né? Quando surgiu as redes, por exemplo, a gente centralizou o arquivo. Depois nós vamos falar sobre isso melhor. Então, a redundância não controlada, ela traz esses problemas que eu comentei anteriormente e também essas daí. Entrada repetida da mesma informação em vários locais, né? Inconsistência de dados, né? Ou seja, dados que deveriam ter aquele produto, só que a pessoa esqueceu de dar baixa, né? Então, como evitar esse tipo de redundância? Uma delas é o compartilhamento de dados. A partir do surgimento das redes dos computadores, isso melhorou, porque eu poderia colocar um arquivo em um lugar e compartilhar esse arquivo
e a informação seria armazenada apenas uma vez ali naquele arquivo, ou seja, o arquivo único ali. Então isso já melhoraria muito. Por isso começou a se usar o conceito de banco de dados que nós falamos na aula anterior. Tá? Então, essa centralização já foi um grande avanço. Né? Então, o que o banco de dados, né, são um conjunto de dados integrados que atendem um conjunto de sistemas, a gente já falou sobre isso, né? Então, toda a produção aí, vendas e compras, centralizou isso no chamado banco de dados, um local que centralizava todas as informações, né? Então, as consequências aí do banco de dados. Então, quando a gente compartilha os dados, isso tem reflexo na estrutura do software. Por quê? Porque quando a coisa começa a crescer, começa a ter muitos dados armazenados, começa a tabela a ficar muito grande, ou seja, aquele arquivo começa a crescer muito, ele começa a ficar muito complexo, ele tem que ter ligações que às vezes não tinha que ter antes. Então a estrutura interna dos arquivos passou a ser muito complexa e começou a precisar de, né, começou a se perceber que existia uma necessidade de, de mexer, de ajudar esse arquivo a atender diferentes partes, diferentes necessidades que aconteciam ali. E também outro problema é o controle de acesso. Né? Esse arquivo poderia ser acessado por várias pessoas ao mesmo tempo, e se a pessoa quisesse ao mesmo tempo inserir dados, dizer que chegou mercadoria e o outro está vendendo ao mesmo tempo, né? Isso ficaria estranho, né? Porque um estaria atualizando o arquivo, o outro também estaria atualizando aquele mesmo dado naquele mesmo momento. Quem gerenciaria isso? Aí, né, isso reflete, teria um problema, começou a gerar problemas quanto à estrutura do software. Então, por isso que surgiu o sistema gerenciador de banco de dados, que nós já comentamos na outra aula. Então, no início das aplicações, né, o programa continha operações de interface com o usuário, transformações de dados e cálculos, operações de armazenamento de dados, tarefas de comunicação com outros sistemas e programas, né? Isso aí, os sistemas de informática, né, sistemas informatizados, começou a surgir, começou a ter, né, esse programa aí, né? Ou seja, eles eram dessa forma que eram feitos. Eles eram separados, né? Existia essa separação de interface, transformações de dados em cálculo, operações de armazenamento, né? Tarefas de comunicação de quantos sistemas aí. Aí começou a se identificar funcionalidades comuns, né? Todos os sistemas tinham algo parecido, por exemplo, exibição de dados, interface, né? Gerenciador de interface de dados com o usuário, ou seja, aquela tela que a gente vê, né? A tela que a gente vê quando a gente abre um programa. Então essas telas, elas são construídas de uma forma muito parecida, né? Muito igual entre diferentes sistemas. Então foram identificadas essas funcionalidades comuns. Outra funcionalidade comum é o processo comunicação remota, né? Aí, por exemplo, comunicação em rede. Então padronizou-se isso também, criou um padrão para gerenciamento, para comunicação de rede ali. Então criou um padrão para interface, criou um padrão para comunicação e criou um padrão para manutenção de grandes repositórios de dados, que são os SGBDs. Né? Então, os SGBD então, é um padrão de gerenciamento de software. Então, os sistemas gerenciadores de banco de dados, então, eles facilitam, né, o desenvolvimento de aplicações, manutenção de programas, produtividade dos programadores aumenta, né? E para que a gente consiga criar uma base de dados, é necessário, né, é necessário que a gente é necessário que a gente defina melhor aí, né, os dados através dos sistemas gerenciadores. Ah tá, outra coisa, né? Os sistemas de gerenciamento de banco de dados, os SGBDs, além de definir, recuperar e alterar os dados, né, ele permite também, né, acesso concorrente, gerenciamento de transações, regras de segurança, regras de integridade, que é aquilo que a gente falou na aula anterior. Para que a gente consiga criar nosso modelo, nosso banco de dados, nós precisamos de criar um modelo de dados, né? Então, até agora, nós fizemos uma revisão do conteúdo anterior, vamos dar uma paradinha sobre isso aqui, né? Comentando um pouquinho mais agora sobre os modelos. Então, eu vou dar uma paradinha na videoaula e a gente continua falando sobre os modelos de banco de dados na próxima videoaula.